vencedores em Cristo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao meu bom Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe completamente a vida de vocês, que cubra vocês de paz, mansidão, alegria, prosperidade. Hoje eu venho com um projeto que eu vou iniciar com os irmãos, que é o projeto Samuel. Eu adoro particularmente esse livro. 1 Samuel, né, e o 2 Samuel, né, são histórias complexas, são histórias que nos fazem trazer reflexões e emoções. Nossa, mãe, não é um spoiler, né? Eu quando a primeira vez que eu li, né, Samuel, né, eu chorei muito e senti muito, ainda sinto, tá? A morte de Jonatas, né? Jonatas, um grande guerreiro, um grande servo do Senhor, que infelizmente morreu em batalha, né? Esse livro me traz fé, esperança, me traz exemplos, né, de corações prostrados, né? Como devemos ser adoradores, né? Sermos perseverantes, né? Muitas lutas e se a gente ficar lendo dois capítulos de forma abrupta, rápida, nós não conseguimos nos aprofundar da forma que devemos aprofundar para tentar tirar, né, o máximo proveito da palavra do Senhor. A palavra do Senhor de Gênesis ao Apocalipse, né, se refere ao Senhor Jesus Cristo, traz vários ensinamentos, livros, né, que são menosprezados de certa forma, como Deuteronômio, Levíticos, tem suma importância para que vocês possam entender Naum, Jeremias, Ezequias, né? Ezequias, perdão, é isso mesmo. Olha, não vou fazer corte, vou ser o máximo natural, como se eu fosse conversar, como se eu estivesse conversando com vocês. Não vou editar. Eu vi, olha, gente, eu estudei, né? Eu falei assim: Senhor, isso não vai ser certo para mim, né? Então, esse é o meu jeito. Eu vou conversar papo, tete a tete com vocês. E bora e vamos aprender juntos, né? O que eu puder compartilhar com os amados, eu vou compartilhar. E eu quero fazer esse projeto Salomão, começar bem mastigado, né? Esses dois livros, né? E tentar conectar a outros livros da Bíblia, né? Um deles, se eu não me engano, é Números ou Deuteronômio. Mas quando chegar lá, eu vou fazer essa conexão, ok? Bora começar? Então, os primeiros capítulos, né, de Samuel nos apresenta personagens, né? 3 personagens e deixa eu até colocar o meu óculos, né? Porque a idade chega e o grau aumenta. Mas ele sempre foi meu companheiro, né? Enfim, apresenta-nos Ana, né? Como lá a protagonista, mas tem os outros, né? Eucana e Penina, né? E Samuel, né? Pois bem, eu vou começar com o Eucana. Quando eu era criança, eu achava que esse nome fosse feminino. Eu tenho contato com a Bíblia desde que eu aprendi a ler, né? Não era proibido. Nossa, mãe, lá na casa dos meus pais era a Bíblia para tudo que é canto, né? Mas não comentada. Era a Bíblia comum mesmo, né? Não tínhamos tecnologia e internet como hoje, né? Evoluímos. Então, se temos muita informação, bora, né, se alimentar das informações, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o conhecimento que eu obtive, né, que abstraí da Bíblia sobre Eucana. Eucana não é uma mulher, é um homem. Achava muito estranho esse nome, né? Agora não, né? Ele era conhecido por ser pai do profeta Samuel. O nome Eucana em hebraico significa Eucaná. Significa Deus adquiriu, Deus criou ou Deus possuiu. Esse significado combina muito bem com a história, né, de Samuel, porque Samuel foi visto como filho concedido por Deus, não apenas por Ana, mas pertencente ao Senhor.
A origem e a linhagem de Eucana. Muitos acham que ele era de Efraim, ele era efraimita. E embora 1 Samuel diga que Eucana era efraimita, né, de Efraim, tribo que veio de José, em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 22 ao 28, mostra que ele era levita, descendente de Coate. Era levita morando em Efraim. Era chamado de efraimita por localização, não por tribo de sangue. Por isso que explica porque Samuel trabalhou no tabernáculo, porque o tabernáculo só os levitas poderiam trabalhar, né? Exercer funções sacerdotais, né? Ele vivia na cidade de Ramat Zofim, mais tarde chamada apenas de Ramá, uma região montanhosa. Mais tarde se tornaria um lugar importante no ministério de Samuel, e o nome mudou para Ramá. Eucana no contexto histórico. Ele viveu no final do período dos juízes, em uma época de decadência espiritual, né? A liderança corrupta do sacerdote Ofni e Finéias e como se diz, a falta, né, de correção do pai, o profeta Eli, né? O profeta Eli observava e não fazia nada, né? Isso mostra um contraste importante. Enquanto a liderança sacerdotal falhava, Deus preparava Samuel dentro de uma família fiel, começando com Eucana e Ana. A importância teológica de Eucana. Eucana não foi um profeta, nem um sacerdote famoso, mas foi um homem fiel no dia a dia. Um exemplo de obediência silenciosa, sendo essencial no plano de Deus para levantar Samuel. O que demonstra que Deus usa pessoas comuns, fiéis nas pequenas coisas para gerar líderes extraordinários, para fazer planos extraordinários, né? Assim como Abraão, Eucana recebeu um filho como promessa, né? De Deus. Ambos aceitaram entregar o filho a Deus. Abraão no altar e Eucana no tabernáculo. Abraão foi testado uma vez, já Eucana dia após dia, pois o filho dele teve que ir para outra região, morar sozinho, né? Longe dos pais, né? Então, era uma entrega diária, né? Era muito difícil, né? Obedecer uma vez como Abraão é difícil. Imagine obedecer sempre, como Eucana fez. Assim como Manoá, pai do juiz Sansão, que receberam filhos prometidos por Deus, destinados a um propósito especial. Só que a diferença dos dois, né, de Manoá, é que ele não conseguiu guiar espiritualmente Sansão. E um ambiente de disciplina, mesmo à distância, cria homens como Samuel, né? A diferença entre Manoá e Eucana foi essa, a disciplina. Mesmo que à distância, Eucana disciplinou seu filho. O propósito divino sem formação espiritual gera fracasso. Davi, um grande rei, mas falhou como pai. Eucana não foi um líder nacional, mas formou um dos maiores líderes de Israel. Sucesso público, como Davi teve, não compensa a negligência espiritual do lar. Ana prometeu 3 coisas: entregar o filho ao Senhor por toda a vida, ele serviria no tabernáculo e que navalha nenhuma passaria pelo cabelo dele, né? Voto de Nazireu. Na lei, o voto não cumprido era um pecado gravíssimo, mas o marido poderia anular. Porém, né, Eucana não anulou. Ele poderia, segundo Números, capítulo 30. Ele concordou, assumiu a responsabilidade espiritual, né, mostrando a sua maturidade espiritual. Ele colocou Deus acima dos seus desejos pessoais. E vemos um voto feito em dor, né? A dor da Ana, né, profunda, né, gerou uma transformação nacional, né, uma reviravolta em Israel. Eu vou continuar no próximo vídeo, amém? Parte 2.